Olá, a graça e paz, o meu nome é Murilo Candeia e sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de milagres. O que são milagres e para quem são os milagres? A primeira coisa que eu quero lhe fazer é a pergunta: o que são milagres? Acredito que você deva pensar em coisas extraordinárias acontecendo. Eu vou lhe dar dois exemplos. Quem sabe uma pessoa que era cega de seu nascimento, mas do nada ela passou a enxergar. Ou de repente alguém que tinha câncer, e esse câncer já tinha se espalhado por todo o seu corpo. Os médicos disseram, não tem mais jeito. Porém, no outro dia, esta pessoa estava sã, completamente curada. Você pode dizer, esses são dois exemplos de milagres. E certamente você está correto, são dois milagres. Mas será que só existem milagres extraordinários? Será que não existem milagres ordinários, ou seja, mais comuns, frequentes, e que nós possivelmente não estamos dando conta de visualizá-los? Sim. Existem milagres que são extraordinários e existem milagres ordinários. Mas ainda antes de continuar, eu quero definir contigo de forma breve o que é um milagre. O que é um milagre? Um milagre é aquilo que foge à capacidade do homem. Tudo aquilo que o homem não possa produzir e que ele receba do Senhor, isso é um milagre. Eu vou citar para você um exemplo bastante simples. Isso que eu faço aqui e que você faz aí, que é respirar, isso é um milagre de ordem ordinária, muito comum, muito frequente, mas que nós só podemos fazer por conta de Deus ter nos agraciado. Nenhum ser humano pode produzir oxigênio. O que nós seres humanos fazemos é transformar as coisas, é pegar aquilo que já existia e adequar à nossa existência. Isso nós fazemos com oxigênio. Você já deve ter ido em algum lugar e você viu que lá tinha oxigênio em cilindro. Ou seja, o homem não produziu o oxigênio, ele apenas transformou. Ou mesmo a nossa alimentação. Por mais simples que isso possa fazer, o fato de nós nos alimentarmos diariamente é um milagre. E por que isso é um milagre? Porque a terra que nós estamos não foi feita por nós, é uma produção divina. A semente que nós pegamos e semeamos para que de lá depois possamos colher, também é uma produção divina. Então, logo nós percebemos que estamos cercados de milagres. E isso deve produzir em nós uma gratidão, um coração alegre, satisfeito, por saber que Deus tem cuidado de nós ordinariamente, porém de forma miraculosa. O sol sobre as nossas cabeças, a lua que nos permite descansar e dormir, tudo isso é milagre divino. Mas também é verdade que nós queremos viver milagres extraordinários e Deus tem isso para nós. Deus quer que eu e você possamos viver coisas extraordinárias. Mas para isso, eu torno a te dizer, nós precisamos nos colocar no caminho de vivermos milagres extraordinários. E que caminho é esse? Para isso eu quero citar para você aquilo que Deus falou para Moisés no Egito. Deus chama Moisés e diz a ele, eu vou colocar o texto aqui para você ler. Vá e diga a Faraó que deixe o meu povo ir para que me adorem. Ou seja, Deus irá produzir milagres extraordinários para o povo, a fim de que esse povo o adore. Ou seja, se no seu coração você tem a intenção de ser um adorador, de adorar a Deus, saiba que você está se colocando no caminho de receber do Senhor milagres extraordinários. E foi o que Deus fez. Deus retira o povo do Egito, daquela escravidão, o liberta com a intenção de que esse povo o adorasse. Então, Deus faz milagres extraordinários para quem? Para todo aquele que quer adorá-lo. Para todo aquele que quer mostrar a sua gratidão a Deus, que quer se curvar em amor a Deus. A essas pessoas, Deus tem para eles milagres extraordinários. E foi o que Deus fez para o seu povo. Não só Deus fez 10 milagres para o seu povo, que podem ser lidos como 10 pragas para o povo do Egito, como também, como eu falei com vocês aqui, Deus tinha 2 milagres ordinários, ou seja, diários para o seu povo. E que milagres eram esses? Eu vou colocar o texto novamente para você ler aqui em cima. Deus produzia para o seu povo uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E qual era a intenção dessas colunas? Para que o povo marchasse, para que o povo caminhasse. E marchasse e caminhassem para onde? Para o lugar da promessa. Deus prometeu a esse povo uma terra que manava leite e mel, ou seja, um lugar de prosperidade, a terra chamada Canaã. Deus tem para aqueles que o adoram, para aqueles que querem adorá-lo, para aqueles que têm uma vida de adoração, um lugar que produz coisas boas para nós. E nessa caminhada que Deus quer que nós estejamos, Deus irá produzir aquilo que Ele precisa produzir a fim de que o nosso coração se mantenha em estado de adoração.
seja um milagre ordinário, ou seja, Deus suprirá coisas para nós que somos os seus filhos, que somos adoradores. Deus fará o seu milagre ordinário, mas Deus também fará o extraordinário, a fim de nos manter em estado de adoração. E para isso eu quero citar com você um exemplo dado por Jesus Cristo. Jesus Cristo, certa feita, ele cura um homem cego de nascença. E os seus discípulos que estavam ao seu redor ouviram a seguinte fala de Jesus Cristo: olha, eu trabalho enquanto é o dia, porém vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Porém, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Jesus, depois de ter curado este homem, assim como depois de ter curado o homem endemoniado, o Senhor fala para o homem endemoniado: olha, agora você vai e conta para os seus todas as coisas maravilhosas que você viveu. E Jesus fala isso para aquele ex-endemoniado depois dele ter pedido para o seguir. E Jesus fala para ele: não, eu tenho uma missão para você. A sua missão não é especificamente agora ao meu lado. A minha missão para você é que você vá e faça o meu nome grande aonde você vivia, na sua casa. Ou seja, Deus queria que esse homem seja mais do que ser um adorador, que ele fosse e produzisse outros adoradores. Então, Deus tem milagres extraordinários para as nossas vidas quando Ele nos coloca na condição não só de sermos adoradores, mas também daqueles que produzem outros adoradores. E isso é que eu quero fazer esta noite. Para mim aqui, agora a hora que eu gravo esse vídeo à noite, eu quero produzir no seu coração mais um ser, mais um adorador. E nesse sentido eu quero que você olhe para Deus e entenda que Ele vai produzir na sua vida, se necessário for, no meio da sua noite. E Jesus Cristo disse que a noite era a hora que ninguém poderia trabalhar. E o que é essa noite de uma forma simbólica? A noite é um momento de tribulação muito sinistra, muito grave, muito pesada. Uma dor muito grande que você esteja passando, uma depressão. Um estado de profunda agonia, que você sabe que por si só você não vai conseguir sair de lá. E isso pode atrapalhar a sua adoração. Então, no meio desta noite fria, Deus irá fazer um milagre extraordinário. A luz do seu Espírito, da sua palavra, do seu Evangelho, vai te iluminar de forma tal que mesmo durante esta noite tensa, profunda, você vai continuar sendo um adorador. Isso por si só é um milagre. Eu quero que você entenda que nós, filhos do Senhor, quando passamos pelas nossas provações, pelas nossas privações nesta terra e não deixamos de adorar a Deus, isso é um milagre divino, porque mesmo durante a noite, ou seja, mesmo durante esse momento de grave opressão sobre as nossas vidas, nós não deixamos de adorar a Deus, nós não deixamos de ir e dar o recado às outras pessoas. Olha, existe um Deus que Ele é bom, existe um Deus que entregou o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nessa mensagem de salvação que nós entregamos, a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós fazemos então que a outra pessoa passe a crer em Deus, crer em Jesus Cristo, de maneira tal que agora ela se dobra em reverência, em adoração a Deus. E agora, mais do que sermos alvo dos milagres extraordinários do Senhor, por sermos pessoas que adoram ao Senhor, nós conseguimos, pela graça de Deus, produzir um outro adorador. E essa caminhada é uma caminhada, sim, aonde Deus irá nos prover sempre, quer de milagres ordinários, diários, ou de milagres extraordinários. E não existem milagres extraordinários apenas internamente, como eu lhe falei, do Senhor produzindo algo que nos permite caminhar mesmo durante as nossas noites escuras. Mas existem milagres extremos externos. Eu quero te dar um exemplo citado pelo pastor Luciano Subirá. Certa feita, ele foi para um lugar e um pastor falou para ele que estava discipulando um outro alguém. E nesse sentido, depois que eles saíram daquele discipulado, o pastor que estava com ele não entendia muito bem o que tinha acontecido, porque aquela pessoa que ele estava ali falando era alguém de uma outra língua. Mas apesar disso, eles se comunicaram de uma forma fluente. O pastor falou e a outra pessoa entendeu. Olha, esse é um milagre da glossária, ou seja, Deus capacitou aquele homem, aquele ouvinte, a ouvir as palavras daquele pastor, mesmo que elas não fossem palavras natural sua. Isso é um milagre extraordinário que Deus faz, que Deus provê. Você muito possivelmente já deve ter ouvido falar na nossa era moderna de pessoas que ressuscitaram. Isso continua acontecendo, isso não é lenda, isso não é fábula, isso é verdade.
Se você for buscar na internet, eu vou fazer questão de buscar alguns e colocar para você aqui, para você ver. Existem pessoas que tiveram seu atestado de óbito assinado, porém foram trazidos de volta. São milagres extraordinários. E será por que Deus proveu esses milagres extraordinários da vida dessas pessoas? Sim, com uma intenção: de fazer com que elas se mantessem em adoração e produzissem adoração para Deus. E por quê? Porque Deus merece ser adorado. Deus deve ser adorado. Deus é o nosso benfeitor, o nosso Criador, o nosso Salvador. Tudo que existe só existe porque Deus fez. Como não adorá-lo? E olha, como Deus é extremamente bondoso. Mesmo quando não estamos em condição de adorá-lo, Deus nos dá a condição para isso, ainda que necessário for fazer milagres em nossas vidas. Por isso eu quero te chamar assim, meu irmão e minha irmã. Se coloque numa posição de adorador e você estará se colocando na posição, na direção de continuar recebendo de Deus os seus milagres ordinários, mas também milagres extraordinários, que no seu coração você sabe que você precisa. Muito obrigado pelo seu tempo, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.